Então, dando aqui início a mais um vídeo dessa série de monitorando redes com Zabbix, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para monitorar via SNP. É o protocolo padrão aí de gerenciamento que está presente em qualquer roteador, switch, basicamente em todos os sistemas operacionais também. E para a gente fazer essa tarefa, eu vou monitorar o nosso pfSense, que está servindo como firewall aqui das máquinas. Então eu deixei ativo aqui o serviço dele de SNMP, e a gente vai fazer a nossa template baseado nele. E o legal do SNMP é que dependendo da MIB que o equipamento utiliza, você pode utilizar o mesmo template tanto para UbiKit, quanto para MikroTik, quanto para Cisco, quanto para Huawei. Normalmente, os templates que coletam tráfego de interfaces funcionam em qualquer equipamento porque é a mesma MIB que eles estão implementando. Tirando aí alguns casos especiais, o fabricante pode utilizar alguma MIB própria. Tá? Mas, via de regra, o template que você cria em um equipamento, se o outro equipamento estiver implementando as mesmas MIBs, vai funcionar corretamente. E o que é MIB, o que é OAD, a gente vai ver a hora que estiver rodando esse MP Walk. Fica mais fácil de explicar, mostrando na prática como que é esse correlacionamento entre a MIB e a OAD. Tá? Pode até parecer duas coisas totalmente contrárias ou duas coisas diferentes, mas no fim é a mesma coisa. Então, para a gente fazer isso, eu estou aqui com o Zabbix. Eu escolhi todos os hosts que estavam configurados aqui, só para ficar limpo mesmo. Estou com o host do pfSense. Eu vou vir aqui em Templates e vou dar um link em Clear também. Tá? Então está completamente limpo o nosso host do pfSense. Eu poderia vir aqui no próprio host, sair criando item, sair criando regra de descoberta, mas aí o que acontece? Como isso está criado dentro do host, eu não posso reutilizar para outro. Como eu falei, como a maioria dos equipamentos implementam as mesmas MIBs, você consegue reutilizar o que você já fez para um e outro, de repente só fazendo alguma adaptaçõezinha ou outra também. Então, o que é boa prática? Mesmo que você só for monitorar apenas um host, vai lá e cria um template e associa o template. E mais para frente, se você precisar monitorar alguma outra coisa ou precisar fazer um export disso, fica muito mais fácil. Então, onde que a gente vai? Configuração, templates. Vou marcar aqui, vou tirar o filtro aqui de nome, está em todos aqui, e vou criar um novo template. Tá? Via de regra, a gente sempre começa o nome de um template por template mesmo. É uma das boas práticas. Eu vou chamar ele de template SNMP pfSense. O nome visível eu não vou alterar. Quando a gente altera o nome visível, ele sobrescreve o template name. Então, por exemplo, eu poderia colocar um código aqui em template name e colocar o nome visível como template pfSense, SNMP pfSense. Aqui em groups, eu vou colocar ele no grupo de Operating System. Vou dar um add. Agora eu vou procurar ele aqui. E dentro do template, eu vou em itens para começar a criar. Aí o que a gente vai criar? Eu estou aqui com o servidor, com acesso no servidor Zabbix nosso, eu vou fazer a instalação do pacote NetSNP Utils. Então, sudo dnf install NetSNP Utils. Aí por que eu estou instalando esse pacote? É por meio desse pacote que a gente ganha dois comandinhos que a gente vai utilizar bastante quando está criando templates. Que é o snp walk e o snp get. A diferença entre eles, o SNP Walk percorre todas as IDs do equipamento, então ele faz uma requisição pedindo por tudo. E o SNP Walk você consegue dizer, não, eu quero só isso, ou eu quero só esse ID, eu quero só essa ID. Tá? E uma correção do que eu falei agora há pouco, o SNP Walk também consegue filtrar. Então, vamos lá. Os dois comandos são SNP Walk e SNP Get. Eles funcionam basicamente da mesma forma. Então, quando eu estou utilizando o Walk, eu tenho que passar alguns parâmetros, que é o parâmetro V, que é ser referente à versão. Então, se for versão 1, eu deixo 1. Se for versão 2, eu deixo 2. Desculpem, 2C. Se for versão 3, versão 3. Então, vou deixar a versão 2C. E eu passo o parâmetro C, que é o de community. Então, comunidade padrão é a public. E o alvo, 192.168.99.1, que é o IP do nosso pfSense. A hora que eu der Enter, vocês vão ver que a tela aqui vai encher, porque a resposta é muito rápida. É difícil de ver. Então passou por tudo que ele responde de ID, só que é um negócio muito difícil de ver. Então a gente pode fazer algumas coisinhas para filtrar isso daqui. Por exemplo, a gente pode jogar isso aqui para um pipe more,
O more, ele limita a exibição na tela até o fim da linha, até o fim da página, então por um espaço aqui ele traz mais respostas, do outro espaço traz mais respostas. Parecido com o more, a gente vai ter o less, que são comandos Linux mesmo, só que aí o less é dessa forma. Tá? Basicamente o funcionamento dos dois é igual, só que para sair eu tenho que apertar aqui. Enquanto no more eu dou um Ctrl C. Eu posso também dar um grep. O grep ele é um filtro de expressões regulares, então eu posso procurar somente onde está escrito if index. Quando me retornou aqui, ó, percorreu tudo, retornou apenas onde tinha if index. Ou eu posso pegar a MIB aqui, passar ela como parâmetro também. Percebam que ficou então o alvo e a família que eu quero. Ela trouxe o mesmo resultado. Então, são essas as formas de filtrar aí via SNP Walk. E o que a gente tem mais de opção aqui dentro do SNP Walk que vale a pena ser comentado? Então, vou chamar aqui o help dele. Acho que vou ter que diminuir o tamanho aqui para ficar mais legível. Vamos lá, desde o começo. Se você estiver utilizando SNP3, V3, pode passar o protocolo, a chave, usuário, senha. Você pode passar também a quantidade de retries e qual vai ser o timeout desse equipamento para, de repente, a SNP Walk não ficar preso muito tempo. Mas os dois parâmetros mais legais é o barra, desculpem, o traço M e o traço M maiúsculo. E com ele você consegue passar, se você tiver algum diretório de MIB que está diferente do caminho padrão, você pode passar ele. Com o "-m" minúsculo você pode passar diretamente um arquivo de MIB e com o M maiúsculo você passa um diretório inteiro para ele ler. Tá? Por padrão, ele busca nesse diretório aqui. Ó. Então se você tiver MIB salvas aqui dentro, ele já vai achar. Quanto que eu vou dar um ls nisso daqui? Agora eu posso dar zoom. O diretório não é existente, mas não tem problema. É porque eu fiz caca aqui. Ó. Por padrão ele está trazendo dois diretórios. Deixa eu retornar. Não precisa. Ó. Por padrão são dois diretórios. Então é o variável home, /.snpmibs e o srshare snpmibs. Se eu der ls dentro de usrshare snpmibs, por padrão a gente tem todas essas mibs aqui dentro. E são as mais utilizadas mesmo. Cadê aqui? A net... Aqui, a ifmib basicamente está em todo e qualquer equipamento que é referente às interfaces físicas do equipamento, interfaces virtuais, então praticamente todo fabricante implementa. É por isso que você tem uma grande compatibilidade de um template criado utilizando a ifmib com outros equipamentos. Então, vamos lá, continuando aqui. O que é essa história de MIB e OID? Então, vamos filtrar aqui. Beleza, o if index. Vocês viram que se eu der um enter procurando por if index, ele me retorna isso daqui. Agora eu vou passar mais dois parâmetros a mais, que é o O maiúsculo N. E daí ele me retorna apenas de forma numérica. Então, a OID é isso daqui e a MIB é isso daqui. Ou seja, imagine que é um DNS, basicamente. Você só está dando um nome a um código numérico para ficar mais fácil de entender. Só que qual que é a grande desvantagem disso? Se você começa a fazer esse monitoramento em cima de MIBs, você fica preso a elas. Assim como se você está fazendo tudo via DNS, você vai precisar de um DNS para responder. Ao invés de simplesmente colocar um endereço IP, que daí tanto faz aonde você está, vai ser aquele endereço, você não depende de um negócio externo, que seria o DNS, para estar funcionando. Tá? Com as MIBs acontece a mesma coisa. Se você fizer um monitoramento em cima de MIB, você vai precisar ter esse banco de dados de MIB no seu servidor. Se você só passar o ID, vai funcionar em qualquer lugar. Então, boa prática, sempre que você for fazer um monitoramento via SNMP, você não utiliza MIBs, você utiliza OIDs. E esse parâmetro aqui é o de tradução, tanto no walk quanto no get. Eu não mostrei o get ainda, mas eu vou mostrar para vocês. O mais que a gente tem que ver aqui, ó. Percebam que o último número é o identificador. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da mesma forma que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o número referente àquele item da OID. E percebam também aqui que eu nunca passei um número. Se eu passar aqui o ponto 6, ele só me retorna o final 6. E daí vira um snpget. Tá? Basicamente isso que o snpget faz. Vou tirar a parte aqui numérica. Então tá aí. Ó. E é exatamente isso que o snpget funciona. Então só vou trocar aqui para walk, para get. Me retornou a mesma coisa, só que se eu não passar nada, ó,
ele fala que não existe essa instância de ID. Então a diferença do walk para o get é que no get você tem que passar o identificador final aqui que você quer o retorno. Mais fácil você sempre estar usando o walk, que acaba funcionando da mesma forma. Então, limpando a tela aqui, vamos parar de falar um pouco agora e vamos para a prática. Então vou apagar aqui o ifmib, vou deixar apenas com o more. Tem que ser o walk também, não get. E vamos entender como que eu particularmente acho mais fácil fazer um template de qualquer equipamento SNMP. Faço o more aqui e vou lendo item por item, para ver o que eu quero salvar ou não desses itens. Então o primeiro que a gente tem aqui é o system.desk, que eu acho sempre legal você manter salvo. Então venho aqui, copio, vou abrir um bloco de notas e salvo. Então eu sei que o desk eu vou querer. Tá? Por que eu faço isso? Porque aqui fica fácil de entender o que está retornando, de repente, está retornando index de interfaces ou não. Aí eu separo aqui os itens que eu quero, os IDs que eu quero, e depois faço a busca numérica para transformar no template. Vamos lá, o que mais que a gente quer aqui? Ó? Uptime, legal. Use uptime instance. Salvo ele também. Sysname, syslocation, vou salvar tudo. Sysname, syslocation. Oi. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu tô olhando aqui nos retornos, tá? Das IDs, o que elas estão respondendo. Aí essa é a primeira vez que eu tô fazendo PFSense também, então vocês já estão realmente vendo como que eu faço na prática. Então, dei um espaço aqui para ir para o ré, para essa de baixo. Tá. O que a gente tem aqui? Ó? Ifmib ifNumber é referente à quantidade de interfaces físicas ou virtuais presentes no equipamento. Então, vou querer salvar ele também. E o ifIndex é o identificador único de cada interface. Acabei cortando aqui, então vou salvar também. O ifDescription, eu vou salvar inteiro. Eu quero saber o que está escrito sobre cada uma. Então percebam, o 1 no ifIndex é referente à mesma interface do 1 do ifDescription, que vai ser referente à mesma interface do 1 do ifType. O 2 assim por diante, o 3 também. Então vou salvar o index de cada uma, a descrição de cada uma. Vou salvar o tipo de cada uma também, se eu quiser fazer algum filtro baseado no tipo. MTU não é interessante nesse caso para mim, se for interessante para você. IfSpeed sim. Aqui que é o IfSpeed. É referente à velocidade de interface, se ela é 1 GB, 1 MB, 10 MB, 100 MB, 10 GB. Mas saiu esse número zoado aqui, provavelmente por uma interface virtual, então, em realidade, ela não tem limite de velocidade. Vamos continuar aqui. Ó. Aqui a gente tem o endereço MAC de cada uma. If admin status, sim, muito importante, o if admin status e o if oper status. Qual que é a diferença dos dois? O if admin status é referente se você, administrador de redes, desativou ou está ativada a interface. O if oper status é referente se a interface que está ativa está funcionando ou não. Ou seja, if admin status é o status administrativo da interface, se você habilitou ela ou não. E o if oper status é o estado operacional da interface, se ela está funcionando ou não, se o cabo está linkado ou não. Essas duas diferenças. If in octet sim, que é referente à entrada de dados. Eu tenho que confirmar se esse IPFSense vai ter o if in HC octets. Por quê? Esse if in octets tem uma limitação de 32 bits e o HC, que é o High Counter, tem a limitação de 64 bits. Então, dependendo da quantidade de velocidade que está passando pela sua interface, esse contador aqui vai zerar e não vai mostrar a velocidade real. Salvo engano, acima de 5 GB. Isso acontece. Vamos lá, vamos dar mais espaço aqui. Quantidade de pacotes unicast. Então, isso aqui é legal para fazer um template de PPS por segundo.
tá? Porque se vocês não sabem, a moeda do roteador não é tráfego, ou seja, não é a quantidade que está passando pela interface. Ah, ela suporta 1 GB de tráfego, beleza. Mas é a quantidade de pacotes que aquele processador aguenta suportar. Tá? É isso que é a alimentação de todo o roteador, não a velocidade da interface. Quantidade de pacote por segundo. Tanto que se você for... Vou mostrar da MikroTik é fácil de ver isso. Os outros fabricantes eu não sei exatamente qual é o caminho para ver, ou você tem que baixar o datasheet direto. Então, você vem aqui em Hardware, vou pegar qualquer RB aqui, eu venho aqui em Test Results, ó, percebam a unidade aqui, ó. Em 1518, com pacote de 1518 bytes, passou em torno de 493 megas. Com um pacote de 512 bytes, caiu pela metade, praticamente 200 megas. Com um pacote de 64 bytes, 27 megas, só que o processador desse roteador suportou passar. Ou seja, quanto menor o pacote, mais carga o processador tem, porque ele tem que ficar lendo cabeçalho. Então, o unicast foi, if in discards, if in errors. Isso aqui é padrão basicamente de todo o template, vamos copiar eles. Principalmente para o wireless, daqui é muito legal você manter os dados salvos. No protocols não, out octet sim, que são a saída de dados. E o without unicast packets. Tá, se tiver mais aqui eu não vou copiar, só para não ficar muito longo, que eu acho que já vai ficar bem longa a aula. Então, if specific não, if forward não, default ETL. Essa aqui é a parte de layer 2, porque forward datagrams. Endereços IPs, não quero. Pelo jeito a parte de roteamento também eu não quero. Quantidade de mensagens SMP, se você tiver curiosidade. Erros, etc. Tá? Vocês podem ver que tem bastante coisa. Isso aqui é legal, ó. TCP Active Opens e Passive Opens. Tá? Referente ao protocolo TCP, quantas conexões já foram abertas de forma passiva e de forma ativa? Quantas tentativas de conexão? Mas aqui talvez para um roteador não seja tão legal, mas para um firewall você ter esses dados é bem legal. Tá bem legal mesmo. Os resets. Current established. E a quantidade de segmentos de entrada e saída. Aqui para um firewall é excelente você ter esses dados. Vamos lá, vamos continuar aqui. Parte de conexão. Essa parte que eu vou pular. Endereços locais também. Tá. Quantidade de memória. Vamos lá, aqui tem alguns dados referentes ao processamento. A gente pegou aqui o sysuptime instance e o sysHR system uptime, tá? Qual que é a diferença? Provavelmente eu vou confirmar ainda depois de comparar os dois horários, mas provavelmente o sysuptime instance é referente a quando a placa de rede inicializou e esse daqui, o HR system uptime, é referente a quando o sistema ligou, tá? Tem essas duas diferencinhas ainda, mas eu tenho que confirmar aqui certinho a hora que eu ver o uptime que está o dispositivo. System date, isso daqui parece algo muito bobo, cara, mas é... Opa! Deixa eu voltar lá onde estava o system date. Beleza, system date está aqui. Por mais que isso daqui pareça ser algo muito bobo, você consegue manter um horário controlado da sua infraestrutura. Então você pode criar uma trigger para quando, de repente tal equipamento está atrasado 2 horas, está atrasado 1 hora. Você consegue criar uma trigger para te avisar que aquele equipamento está com o horário errado, porque isso daí pode afetar aquele equipamento, de repente ele não conseguir se conectar ou ter alguma lentidão, algo do gênero. Então isso daqui é legal. System date, vamos ver o que mais. Número de usuários, provavelmente esse aqui é o número de usuários logados no sistema. Só porque está com 1 aqui e só está eu. Quantidade de processos e a quantidade máxima de processos também eu vou deixar salvo. Aqui para montar uma trigger, tipo,
quantidade de processo está próximo do limite. Então já vamos coletar esses dados aqui também. HR Memory Size é a quantidade de memória RAM disponível. Então tá aí, ó. 203 larará de bytes. Eu tenho 2 GB nesse sistema, só para a gente confirmar. 203.9276 dividido por 1024, 1991. Que é realmente a quantidade de memória RAM que eu tenho disponível no sistema. Storage Index é referente à parte de discos rígidos. Eu não vou salvar nenhum desses, até porque eu não sei por que apareceu tantos. Sinceramente, eu não sei. Com certeza não tem tudo isso de disco rígido no sistema. Nem o type. De repente a forma como o PF100 está lidando, tá? Mas como é a primeira vez, eu realmente não sei porquê. Tá aqui as descrições de cada um deles, então aqui a gente consegue ter uma noção do que é. Aí realmente, pelo jeito, bastante parte de malloc, ó. Isso aqui também pode ser a forma como está dividida a memória RAM, por ter esses mallocs aqui. Mas enfim. Vamos pular toda essa parte aqui. A parte de storage. Quantidade de espaço utilizado. De repente fica até legal fazer um monitoramento em cima disso, tá? É algo a se pensar, mas para o vídeo não vou fazer aqui para não ficar, como eu disse, eu acho que já vai ficar muito longo. Se eu ficar colocando muito item para monitorar, vai piorar, porque na hora de chegar de explicar como que funciona a descoberta do SNMP, eu vou gastar um tempinho bom. Vamos lá, tá a descrição, vamos pular. Eu acho que o monitoramento nosso que a gente vai fazer vai acabar nisso. Esses itens que eu separei. Opa, aqui ó, if name também é importante salvar. O monitoramento de interfaces. Aqui que é a diferença do if name para o if desc. Normalmente, fabricantes, eles não fazem diferença nenhuma, tá? Até hoje eu não vi ninguém que implementou 100% disso daqui. Mas a if desc seria para retornar a descrição da interface, como o próprio nome diz, e o if name, o nome que está atrelado a ela. Até hoje, não vi ninguém que implementou 100% disso. Aqui, ó. If HC in octets, que eu tinha falado, se tivesse a parte do HC, eu deixaria salvo, então eu realmente vou deixar. If HC in. If HC. A única coisa que muda no nome é isso. Então, tudo com HC out. Aqui, ó. If speed. High speed, aliás. Então foi por isso que o número do if speed saiu zoado. Como era uma interface virtual, ela não tem limite de velocidade. Aqui no if high speed a gente tem ela vai até 10 GB em teoria, mas como é interface virtual, isso daí fica zoado. Assim como a parte de uma VLAN vai ficar zoado, uma bridge vai ficar zoado, um bonding vai ficar zoado. Então, esse if high speed e o if speed monitorem apenas interface física, senão você vai ter um monte de trigger ativando à toa, porque porque interface virtual não tem velocidade máxima nem velocidade atual. Ela é apenas uma interface virtual, ela nem sequer existe. Então monitorem essa parte de velocidade apenas das interfaces físicas. Tá? Nem sequer existe no mundo real. Né? CPU do roteador está lá existindo. Vamos lá. If connector present, se está tendo uma conexão naquela interface ou não. Aqui eu não vou colocar porque... If alias, também não vou colocar, porque já tem 2 lá para identificar a interface. E aqui, acabou. Já limpei a tela. Como que a gente faz aqui agora? A gente tem todos os nossos dados. A gente tem que descobrir o ID de cada um deles. Então deixa eu limpar aqui a parte que identifica cada um. No caso, o identificador final. Eu acho que se eu desse um Ctrl H aqui, localizar ponto zero, substituir por nada, bem mais rápido.
Vamos copiar tudo aqui. Deixa eu pensar. Eu vou diminuir a tela aqui pela metade e vou colocar assim. Vamos lá. Agora a gente tem que achar o IDs desses caras aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? snp-get menos v2c menos on menos v2c menos cpublic. Não ia fazer diferença a ordem que eu colocasse, mas enfim. Menos on 92.168.99.1 procurando pelo sysdesc. Esse aqui tem que ser o sysdesc.0. Beleza, eu tenho essa string aqui, que é referente ao ID. E vou salvar aqui. Aí vou fazer isso com todos os itens aqui. Daria para fazer um shell script para rodar toda essa lista e retornar o ID de cada uma. Mas para o vídeo aqui eu não vou mostrar como ficaria esse scriptzinho shell. Daria para fazer em Python também. Aliás, vamos lá, vamos fazer isso daqui. vim/vinlista.txt. Ó, copiei todos os itens aqui para dentro de uma lista. Vou fazer aqui agora, for i in. E agora aqui eu não lembro se eu tenho que passar o nome do arquivo entre parênteses ou não, mas enfim. Então for i in, ou seja, para cada linha dentro de lista, do snp get menos v2c menos c public menos on 92.168.99.1 com a variável i e dondone. Então não foi... O que eu tenho que fazer aqui com lista? Eu não lembro de cabeça. Passar como comando? Então, for i, get, lista... Foi. Então é isso daqui mesmo. Deu erro em alguns aqui. Mas só para explicar aqui o que eu fiz. Então, para cada i, que no caso vai ser linha, dentro de getLista.txt, só que eu estou passando o cifrão para executar esse comando, dar um retorno do conteúdo da lista. Faço esse get menos v2c menos cpublic tá, em 192.168.1 com o i. E dondone no final. Então aqui a gente tem todo o retorno já. Por mais que não tenha dado que essa instância não existe, tá? Não tem problema, porque ele só deu erro referente a essa ID em específico não existe. Se eu tivesse colocado aqui um 0, daria certo. Ou 1.1, tá? Mas já retornou aqui o código que a gente quer. Então vou copiar esses outros dois aqui, porque eles não deram certo. E vou passar aqui eles. 1.1. Tá dando um erro do HC. Então, o discards e o errors não tem high counter. Os deles são os únicos dois que não tem high counter. Então tá aí. Para a parte do descoberta aqui de MIB e do que a gente vai monitorar já está certo, tá? São esses IDs que a gente vai utilizar. Deixa eu só apagar tudo isso. Por nada. Beleza. Então, por exemplo, se eu der agora um snp get menos v2c menos c public 192.168.99.1, passando isso daqui, ponto 1 provavelmente não tem, o ponto 0 existe. Então, o que eu vou adicionar aqui em todos um ponto 0, um ponto 1 no final, para a gente conseguir achar aqui ó, a string da MIB. Beleza? Agora a gente vai partir lá para os ABICs. Galera, estão vendo aqui para os ABICs? Vamos fazer uma coisa aqui antes para melhorar essa organização nossa. Vou abrir aqui uma planilha Google. Vou copiar aqui a primeira linha inteira e vou colar aqui.
Eu vou copiar a parte aqui das IDs que a gente descobriu lá por meio daquele comandinho shell e vou colar aqui. Vou dar 2 cliques aqui também. Só que aqui ficou faltando duas aqui, que foi do HCOut, algum HCOut que não funcionou aqui. Esses dois aqui que não funcionaram. Então deixa eu excluir essa célula. Vou colocar um 0 aqui, em todas também. Na verdade é ponto zero, então ponto zero, ponto zero. Porque por padrão ele vai achar alguma coisa no zero. As IDs que a gente vai utilizar para descoberta, tá? Primeiro, o que é uma descoberta? No roteador, a gente tem lá a interface 1, interface 2, interface 3 e assim por diante. Essas interfaces, elas dividem o mesmo OID. Então a gente vai ter o o if index da interface 0, o if index da interface 1, o if index da interface 2. O que muda é o final. Uma vai ser 0, outra vai ser 1, outra vai ser 2, outra vai ser 3, tá? E assim por diante. Então, para não ficar difícil, ter que ficar criando, sei lá, imagina um switch de 48 portas, você vai ter que criar 48 itens na mão para cada tipo. Então, você vai ter que criar 48 if index, 48 if desc, 48 if HCI in octets, if HCI in out octets. Então, para facilitar a nossa vida, a gente tem a descoberta automática. A gente pega esse prefixo que se mantém igual em todos e por meio de uma regra a gente já descobre todas as interfaces de uma vez. E o que a gente vai utilizar a descoberta aqui? If index, if desc, if name, type, speed, admin status, upper status. Tá? São todas esses aqui referentes às interfaces do nosso pfSense. Então eu vou passá-las aqui para o lado e vou excluir essa parte aqui. Excluir deslocar para cima. E vou adicionar uma linha aqui acima. Esse daqui eu vou mesclar e vou deixar de uma cor diferente. Pode ser esse azul mais clarinho. Serão itens normais. Já esses aqui serão os itens de descoberta. Vou mudar a cor aqui também. Itens de descoberta. Não centralizou. É claro que não centralizou, não mesclei. Vou aumentar o zoom aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Esses daqui são os itens normais. Nossa, que a gente vai criar nessa parte. Esses daqui são os itens que a gente vai utilizar aqui na descoberta. Então, em Discovery Rules, a gente vai criar também algumas regras de descoberta. Antes de eu continuar aqui com o monitoramento, a única coisa que eu vou arrumar antes, eu acho que vai gastar um tempo à toa para vocês ficarem assistindo, é a parte do identificador. E como eu cortei lá atrás, às vezes, por exemplo, o if number às vezes não está no 0, está no 1. O TCP Active Opens não está no 0, está no 1. O if desc não está no 0, está no 1, tá? Só vou arrumar isso daqui e eu volto com vocês com um novo vídeo. Então, até daqui a pouquinho. Galera, retornando aqui com vocês, agora estamos aqui com todos os IDs arrumados. Então, realmente, dos itens normais ficaram com todo 0. E os itens de descoberta foram todos para 1. Tá? Verifiquei um a um por meio daquela mesma lista lá, utilizando a mesma lógica para acabar não gastando muito tempo à toa. Então, a coisa que eu vou excluir é esse cara aqui, desse uptime. Vou excluir células e deslocar para cima. E vou fazer todo o monitoramento aqui desse resto de itens. Como que a gente faz isso agora? Vindo aqui na parte do nosso pfSense, eu vou criar um item. O nome dele. E vou seguir essa lógica aqui. Então, descrição do sistema. Descrição do sistema. Não vou colocar acento nem nada. SNMP Agent. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Pediram em alguma aula. A chave. O que eu gosto de fazer na chave? Como a MIB em si, ela já tem uma descrição basicamente única, né? Até mesmo aqui na parte dos itens de descoberta, porque, querendo ou não, o ifdesc vai ter o ponto 1, ponto 2, ponto 3, assim por diante. E até para ficar fácil de saber o que é, eu venho aqui e copio a chave.
Melhor, venho aqui e copio a parte legível do nome da MIB, né? E coloco na chave. E o ID vai ser esse daqui. Opa. ID. Tipo de informação. Como que a gente sabe o que é o tipo de informação? Deixa eu copiar isso daqui. Vou voltar para cá. E como que a gente acha o tipo de informação? SNP-GET, -B2C, -C-Public, alvo e do que a gente quer. Aqui, ó. Tipo de informação é uma string. Aí a gente tem o tamanho aqui da string, tá? E nos Zapier a gente tem dois tipos que a gente pode colocar como string, o character e o text. A diferença é que o character é limitado até 255 caracteres. Então se você espera receber menos de 245 caracteres, vai como character. Ele ocupa menos espaço na memória. Intervalo de atualização vou deixar 1 minuto, 90 aqui, vou colocar como informação, vou dar um update. Beleza, a descrição do sistema está criado. Vou vir aqui, porque eu sou preguiçoso, vou dar um clone. Vou passar para o próximo ID, que é o System Uptime. Uptime, não vou ver o tipo de informação, porque eu sei que eu posso colocar como numérica aqui. Só que na unidade, o uptime é um caso especial que o Zabbix lida. Quando for algo relacionado a uptime, em tipo de unidade você coloca uptime. E assim como quando você coloca BPS, PPS, o Zabbix já faz um pré-processamento interno para ajustar o retorno do item. Então, colocando em uptime, ele já faz o cálculo automático do uptime do sistema. Porque se eu simplesmente colocar o ID aqui e não fazer mais nada, o retorno que eu vou ter é esse daqui, ó, time ticks. Vai ser esse número aqui. Colocando unidade como uptime, o Zabbix já traduz para isso daqui também. E vou mudar a chave aqui também. Vai ser o HR System Uptime. E ADD. E vou fazer isso com todos. Então eu vim aqui. Opa, acho que eu fiz. Eu fiz. Então, a descrição do sistema aqui não é descrição do sistema, é uptime. Vamos vir aqui no uptime, vou dar um clone. Vamos para o próximo, que é o sysname, então nome do sistema. O nome do sistema vai ser um character também. Damos ADD. Se eu troquei, não troquei. Aí a gente vai fazer isso com cada um desses itens. Até aqui a gente só fez do tipo character, então vamos pegar aqui esse TCP Active Opens. Vou fazer ele já. Ele é um tipo numérico, só para vocês verem a diferença que vai dar aqui na unidade. TCP Active Opens, TCP Active Opens. Vamos copiar aqui o ID dele. De informação, numeric unsigned. Por que unsigned? Porque é um número inteiro. Ele não está me retornando um número quebrado. Ó. Ele retorna um número inteiro. Aqui em pré-processamento, eu vou adicionar aqui changes per second. O que é isso? Se eu não colocar esse changes per second, o primeiro parâmetro vai vir aqui, tá? 14.516. Beleza. Aí o segundo vai vir 14.518. Aumentou 2. Só que aí o gráfico vai subindo. Se eu colocar esse changes per second, ele vai calculando o delta entre esses dois aqui e salva na memória. Porque aí eu sei quanto está mudando de fato de uma coleta para outra. Poderia colocar também o simple change, mas na verdade o simple change aqui vai dar mais certo que esse changes per second, porque não está sendo mudanças por segundo, tá? Então, simple change. Eu vou adicionar. E vou fazer isso com todos os outros. Então, para não ficar chato e maçante, eu volto com vocês na hora que eu terminar. Beleza, galera. Todos os itens normais aqui criados. Estão todos aqui prontos para ser coletado. Agora vamos para a parte de descoberta. Vou criar uma regra aqui que vai se chamar descoberta de interfaces. O tipo dela vai ser SNMP Agent. A chave, vou colocar qualquer nome aqui. Então, descoberta.interfaces. E aqui no SNP ID a gente tem uma pequena diferença. Aqui a gente vai colocar um par de chave-valor. O que é isso? A chave vai ser uma macro que identifica
o valor que está dentro da ID. Então vai ser, por exemplo, o SNP ID vai ser Discovery, tá? Isso aqui é padrão. Aí eu abro chaves, abro colchetes, coloco um jogo da velha aqui, vou colocar if index. Fecho o jogo da velha, coloco uma vírgula e passo somente essa parte aqui do if index. E está aqui feito o meu par de chave-valor. Então, a macro if index vai receber o valor que estiver dentro desse ID. E vou criando os outros aqui, que é a if desc. Então, if desc, que recebe esse ID. Coloco a vírgula. Faço isso novamente e vou para os próximos. Então, tem if name, if type, if admin status, tá? Que vão ser os que eu vou querer achar aqui. Tá? Por que eu quero só esses caras aqui, não todos? Porque essa parte aqui vai fazer parte da regra de descoberta. Então, se eu quiser fazer algum filtro baseado nesses dados, eu consigo. Ele não é descoberta em si, é só a regra que vai fazer descoberta. Então, se eu quiser criar um filtro, descubra até a interface número index 5, eu consigo. Se eu quiser criar um filtro, descubra apenas a interface que tem a descrição de loop P, eu consigo. Ou descubra apenas a interface do tipo física, interface do tipo VLAN, interface do tipo bounding, tá? E assim por diante. Vai ficar essas três, o if type e o if admin status, porque eu posso criar um filtro. Descubra apenas as interfaces que eu marquei como ativas. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tem 3, 4, 5. Então foi if desc, name, if type. Tá? Esses nomes aqui é você quem escolhe dar. Eu gosto de deixar parecido com o SNP. E o if admin status. Vou deixar só como if admin. Então vou copiar aqui o if name e vou colar na parte do par dele. Percebam que é sempre uma vírgula, tá? Chave, vírgula, valor. E vírgula, outra chave, vírgula, outro valor. Agora, por último, o if admin. E aqui na última, a gente fecha chaves. Intervalo de atualização vai ser um intervalo que essa descoberta vai rodar, então vou deixar a cada 15 minutos. Eu vou adicionar. No momento, não vou colocar nenhuma regra de pré-processamento e nenhum filtro. E vamos vir aqui para o item prototypes. Item prototypes, a gente tem que fazer do if speed, if opera, HCin, esses caras todos aqui. Vou deixar negrito só para não perder. Então vamos criar o item aqui agora. A gente tinha pego aqui o if speed, tá? Mas eu lembrei aqui que esse if speed vai sair zoado porque a velocidade atual da interface. Como são interfaces virtuais, elas não têm velocidade atual. Então vamos excluir ele já. Vamos começar aqui pelo if high speed. Então eu coloco o nome aqui, eu vou colocar já a chave com isso. Tipo Zabbix SNP Agent. Coloco o ID. Tipo da informação vai ser numérico. Em unidades eu vou colocar como bits. Intervalo a cada 1 minuto. Minha aplicação vai ser interface. Beleza. Na verdade, vou colocar como protótipo de aplicação. Tá? O que a gente tem que fazer aqui agora? A chave tem que ser única, só que a gente vai ter um if high speed para cada interface. Se a gente não colocar nem nada para diferenciar aqui, ele vai tentar criar a primeira, vai tentar criar a segunda, vai dar erro porque já vai existir uma chave com aquele nome. Então, vou adicionar aqui uma macro, que vai ser a if index, que a gente utilizou lá na nossa regra de descoberta. Aí ele vai puxar o valor da if index referente a essa interface e vai colocar aqui na nossa chave. E aqui eu vou colocar um ponto smp index. É uma macro interna do Zabbix que ele vai percorrer toda a árvore dessa ID, aumentando o identificador, o número do equivalente ao identificador. Vou dar um Enter. Não foi, sintaxe incorreta, próximo de 2 pontos, if high speed.
Provavelmente, acho que esses dois pontos aqui vão dar erro. Então, deixa eu tentar tirar. Foi. Então, era o problema aqui dos dois pontos. Então, só para ficar mais rápido, vou clonar isso. Não vou colocar todos aqui para não ficar chato, mas vou colocar o off per status. Que vai seguir a mesma lógica. A diferença é que o upper status ele não vai ter unidade. Ele vai retornar 1, 0, 1 ou 2. Vou adicionar. Eu vou colocar aqui o if hcout octext também. Porque o if hcout e if hcin, como eles são octetos de entrada, eles vão ter que ter uma multiplicação por 8 e depois uma mudança por segundo para funcionar certinho. Então eles vão acabar dando o valor zoado. Mas a gente vai entender isso daqui já já. Tipo numérico, beleza, unidade BPS. Vou adicionar aqui e agora vamos ver essa parte do pré-processamento dele. Então a gente vai precisar adicionar aqui 2 steps de pré-processamento. Por quê? Se eu vim aqui, ó, copiar esse valor, dar um get nisso, ele me retorna esse número louco aqui, ó. Eu não sei exatamente o que representa, né? Na verdade, eu sei que é a quantidade de octetos de saída, mas não fica legível para a gente, administrador de redes. Então, o que a gente faz aqui? Primeira coisa, change per second, porque esse número vai ser uma mudança por segundo, então uma hora vai estar passando 10 kbps, outra hora 20 kbps. E aqui a gente adiciona um multiplicador vezes 8. Tá? Beleza? Então, agora aqui a gente dá um update. E já vamos testar esse template aqui, que está criado pela metade. Mas o vídeo já está ficando bem longo, então... Né? Vem aqui no pfSense, vamos vir em configuração, templates, vamos adicionar aqui o dele, pfSense. Vamos dar update. Não pode achar no item hr memory size, tá? Vamos ver o que eu fiz de errado aqui, então, em hr memory size. Eu tenho configuração, templates. Vamos ver aqui em itens. hr memory size aqui, ó. Tá começando em pagent. Já sei o que aconteceu. É que aqui no host do pfSense, a interface dele é de agent. Então vamos adicionar aqui uma de SNMP também. 92.68.99.1. A community, vou alterar aqui a macro para public, apesar de ser a mesma. E agora eu posso dar um update aqui. Agora eu volto aqui no pfSense e posso colocar o template dele. Beleza. Aqui todos os itens, vamos checar tudo funcionando. Então executamos agora. Aqui em Discovery Rule, vamos rodar essa regra aqui também. E vamos aguardar um pouquinho para fazer a coleta. Já volto o vídeo aí com vocês. Galera, voltando aqui, ó. Vem aqui em dados recentes e já começou a coletar aqui. O que a gente tem de errado para verificar? Uptime. Passive Opens, Out Segments aqui está tudo legal. Então ficou Uptime, quantidade de memória RAM. E por algum motivo também a descoberta de rede não funcionou. Então vamos resolver esses caras aí para a gente ver o que deu de errado. Então vou vir aqui em Hosts, pfSense, ou melhor, Templates, pfSense, vamos ver aqui em Itens. O da memória RAM, que é o hr memory size. Unidade kbytes. Beleza, então isso daqui provavelmente foi o que deu erro. Vamos vir aqui em monitoramento, dados recentes. E retornou que tem 2 kbytes. Só que a gente sabe que na verdade são 2 gigabytes. Então eu posso trazer aqui para G. Já seria uma forma de resolver. Apesar de não ser 2 exato. Tem disponível, mas está aí. Ó. O próximo já vai ter 2 gigabytes. Outro que deu erro que eu tinha falado é Uptime, que veio aqui com 379 dias. Na verdade, isso daqui está ligado a 3 dias. Então, 1, 2 zeros. Para processamento, vamos adicionar aqui um multiplicador customizado. Vou colocar 0.01. São 2 casas, certo? Porque 2 casas está ligado a 3 dias, é que retornou 379.
Então, isso aqui percorreu 1, 0, uma casa, duas casas a menos. Então, eu vou dar um update. Próxima coleta provavelmente é para estar correto. Vamos vir aqui na Discovery Rule ver o que eu errei. E eu inverti. Tá? Inverti a chave com colchete. Então, isso daqui, na verdade... Opa! Ele deixou passar, mas na verdade a gente começa com colchetes. Aqui dentro é tudo chave nas macros. Porque os apps, quando a gente vai colocar alguma macro, é chave, 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 chave. Mais fácil fazer o seguinte, abro o Notepad, colo tudo aqui. Isso daqui vira chave, vira colchete, isso daqui vira chave. Chave. O resto está certo, vamos copiar e vamos colar isso daqui aqui dentro. Damos update, voltamos lá agora no PFSense. E o item que tinha zoado era o uptime, quantidade de memória. Não. Pedimos para verificar agora e aqui também o do descoberta de interfaces. Agora é só aguardar mais um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. O uptime já consertou para 3 dias e 19 horas. 3 dias e 19 horas. 2 GB, apesar de não ser o modo mais bonito de se ter feito, tá? Mas para o vídeo não... Como eu falei, o vídeo está ficando longo pra caramba. Se você está assistindo até aqui, muito obrigado. E aqui, ó, já coletou as interfaces que estão descobertas. Interface index 1, index 2, index 3. Estado operacional da index 1. Ah, ficou ruim de ler, então vamos fazer o seguinte. Todas elas, vamos adicionar aqui um nome. Senão a gente não vai conseguir ler, saber o que é qual, que é a if name. Name. A gente poder passar a macro também do nome da interface aqui junto com a coleta para ficar legível. Então, templates, voltamos aqui para o PFSense. Discovery Rule, vamos mandar rodar isso aqui novamente. Vamos voltar aqui para descoberta. Aqui, ó. Já achou. INC0, LO0, OVP NS1, PFLog e assim por diante. Eu venho aqui em últimos dados. Vou minimizar essa parte aqui de informações. Tá? Mas não achei aqui. Já está aqui, ó. Quantidade de megas passando. Esse valor aqui pelo jeito tá errado. Tá passando 4 GB ali agora. Então vamos ver o que eu errei aqui no cálculo. Então esse daqui está em if out octets. O pré-processamento não salvou pelo jeito. Então, vamos lá, pré-processamento. Primeiro é o changes per second, depois um custom multiplier por 8. Update. Vamos ver se salvou agora. Salvou. Vamos vir aqui, parte do PFSense, vamos mandar descobrir novamente isso. Itens. Out Octets, vamos ver se o pré-processamento já existe. Já, ótimo. Vamos filtrar aqui por Out. Vamos mandar checar todos esses caras aqui. Execute Now. Aqui em Let Its Data já vai diminuir. Vamos filtrar para a aplicação interface para ficar mais limpa aqui a saída. Agora vamos aguardar um minutinho aí até checar. Mas aí, já deu. Ó. Agora sim está o valor correto. Ó. Beleza? Então, para a aula de SNP é isso. Eu sei que é uma aula grande, em certos pontos confuso, principalmente para quem está vendo aí a primeira vez. Mas só ir assistindo mais vezes,
colocando em prática principalmente, você consegue fazer um monitoramento de SNP tranquilo. Depois que pega o jeito, pega o embalo, cara, fica facinho, tá? Não se assuste com esse tanto de informação. Depois que pegou o jeito, já aí você faz template para qualquer coisa. Valeu!